Você já viu os 10 personagens mais fortes de Naruto que eu fiz, mas e os 10 mais fortes só do Naruto clássico? Então hoje eu tô aqui para ranquear o top 10 personagens mais fortes do início de Naruto, juntando habilidade, inteligência e força bruta. Começando com, em décimo, Gaara, Shukaku. O Gaara desde a infância é um ninja muito poderoso, sendo capaz de derrotar com facilidade o seu tio Yashamaru. Quando chega no exame Chunin, ele tá ali como se não quisesse nada até a luta contra o Rock Lee, que ele se torna o mais forte entre os Genins. Só que ele só chega no seu máximo de poder quando ele se descontrola e o Sasuke sai para impedir a fuga do Gaara. Nesse momento é que aparece a forma parcial e inteira do monstro que o Gaara guardava dentro dele, o Shukaku. O Gaara assume a forma do Shukaku com camadas de areia em volta do seu corpo, tornando ele mais forte do que antes, chegando a receber um ataque de kunai explosiva do Naruto e sobreviver a ela, só que aqui eu tô dizendo na forma completa do Shukaku. E o Gaara podia criar uma versão do Shukaku no tamanho real, e é nessa forma que o Gaara fica na testa do Shukaku e usa a habilidade de sono que ele tem, onde o Gaara dorme e deixa o controle total com a Biju. E o resultado é que o Shukaku solta rajadas de vento que destrói tudo que está pela frente, inclusive árvores, florestas, e ainda por cima foi nessa forma que o Naruto precisou invocar o Gamabunta para lutar com o Gaara nessa transformação. Se não assim, para quem estava lutando contra o Gaara já era. E mesmo sendo uma cópia de uma Biju, nem o Naruto e nem o Sasuke tinham poder de rivalizar com o Gaara nessa forma. Em nono, Kabuto. O Kabuto é oficialmente um Genin, mas ele se provou ser um ninja além disso, principalmente por causa de suas habilidades médicas. Segundo o Jiraiya e o Orochimaru, eles falam que as habilidades do Kabuto eram comparadas à do Kakashi. Ele também mostra ser capaz de matar membros da Anbu com facilidade, e até mesmo zombando, dizendo que podia bater de frente com até 10 ninjas da Anbu sozinho. Mas o principal estilo de luta do Kabuto é usar o bisturi de chakra, que permite ele transformar o seu chakra em uma lâmina e cortar os músculos, pontos de pressão e outros pontos chaves do corpo do seu alvo. E isso acontece na luta contra a Tsunade, onde o corpo dela ou não se move ou não faz o que ela quer. A própria Tsunade observa que os sentidos do Kabuto pode ter superado os dela no auge. O Kabuto fica à frente do Gaara não por poder destrutivo, mas por inteligência, porque o Gaara, com o Shukaku no comando das ações, não tem controle, e por isso ele vira um alvo fácil pro Kabuto, que tem um estilo fatal de luta. E essa é a fraqueza do Gaara, ele fica exposto na testa do Shukaku, dormindo, e isso ia facilitar demais o ataque. Em oitavo, Kakashi. O Kakashi cresceu sendo um gênio da academia. Isso mais tarde se confirmou quando ele entrou para o time Minato e ele desenvolveu seu primeiro jutsu, o Chidori. E pela criação do Chidori com 13 anos, o Minato já sabia que o Kakashi era diferente. Outro reconhecimento veio por parte da Tsunade e do Jiraiya, quando ele estava mais velho, que diziam que o Kakashi era um dos ninjas mais fortes de Konoha. Muito disso veio pelos feitos. O Kakashi na época da Anbu tinha capacidade de lutar contra um pelotão inteiro de ninjas de elite. E foi nessa época de Anbu que ele ganhou reconhecimento no mundo shinobi inteiro por seu estilo de luta brutal e o famoso Sharingan. O estilo de luta do Kakashi se baseia muito em ninjutsu e taijutsu, sendo o taijutsu comparado com o do Gai. E na luta contra o Zabuza, um dos 7 espadachins da névoa, o Kakashi usa o Sharingan de forma eficiente para copiar os jutsus do Zabuza e se igualar a ele nas técnicas. Basicamente o que um fazia, o outro fazia também. Ele também usou o Sharingan para ler os movimentos do Zabuza e ficar um passo à frente dele. O Kakashi pode sim ser comparado ao Kabuto em habilidades, mas o que faz o Kakashi ficar à frente dele é o Sharingan e a leitura de movimento que ele pode fazer em cima do Kabuto, que tem como sua melhor qualidade as lâminas de chakra. Em sétimo, Tsunade. A Tsunade é uma Sennin lendária reconhecida como Quinta Hokage, uma das ninjas mais fortes da história de Konoha. Ela também é uma ninja médica reconhecida pelo mundo shinobi e a kunoichi mais poderosa. Mas a principal marca da Tsunade é a sua incrível força. Com ela, a Tsunade consegue lançar os alvos para muito longe, só com um peteleco. Caso alguém for atingido por algum soco dela, ele pode sofrer os danos desde ossos quebrados, os órgãos todos danificados ou até morrer. Que foi quase o caso do Jiraiya, onde ele estava espiando ela e levou um soco que ele realmente falou que quase morreu. Muito do estilo de luta da Tsunade
é o Taijutsu para aproveitar a força que ela tem. E trazendo um pouco de Naruto Shippuden aqui, a Tsunade contra o Madara conseguiu quebrar a costela do Susanoo dele e a espada, e mais tarde ela também quebra uma versão completa do Susanoo com vários socos. Mas o que deixa a Tsunade à frente do Kakashi, além de tudo isso daqui, a força dela, é principalmente a regeneração. Diferente do Kakashi, que precisa controlar o gasto de chakra, a Tsunade tem a regeneração da criação. Quando ela libera esse jutsu, ela libera toda a sua reserva de chakra, que ela guarda para alguma situação grave, por exemplo, para ela se curar de algum dano fatal que ela sofreu e continuar assim lutando ainda mais forte. Em sexto lugar, Orochimaru. O Orochimaru é um Sennin lendário e ex-membro da Akatsuki. Como a Tsunade, ele também é um dos ninjas mais fortes da história de Konoha. No seu pleno poder, o Orochimaru brincou na luta contra o Sasori, um dos membros mais fortes ali da Akatsuki. Ele também matou o quarto Kazekage e mais tarde o terceiro Hokage. Mesmo que foi com a ajuda ali do Edo Tensei do primeiro e segundo, ele teve a sua participação. O que deixa ele ainda mais forte é as modificações que ele faz no próprio corpo, que dá para ele um aumento de resistência física, velocidade e força. E é por causa dessas experiências que o Orochimaru não é atingido por técnicas, por exemplo, normais, digamos assim. Por exemplo, ele recebeu uma enxurrada de socos da força sobre-humana da Tsunade, um ataque direto do Naruto na forma 3 caudas e um golpe direto do estilo fogo, técnica do dragão de fogo do Sasuke. E todos esses ataques, o que eles fizeram? Só danificou a máscara do Orochimaru. E depois de tudo isso, ainda existe outra forma de modificação do corpo, onde o Orochimaru manipula a forma do seu corpo para recriar ele completamente e curar os ferimentos que ele teve. Então, a cada modificação, cria casca no Orochimaru que torna ele cada vez mais forte. Em quinto lugar, Kizami. O Kizami foi um dos 7 espadachins da névoa e um dos ninjas mais fortes que a Vila da Névoa já teve. Depois de entrar para Akatsuki, ele se torna um dos membros mais fortes dali também. Ele capturou, por exemplo, o Jinchuriki do Son Goku, o Roshi, com facilidade, que era um inimigo perigoso e habilidoso. Mas no final o Kizami diz que ficou só um pouco cansado. Ele também foi capaz de forçar o Gai, um dos ninjas no topo ali de Konoha, a abrir 6 dos 8 portões internos com só 30% de força. E é quando o Gai libera o 7º portão que ele luta contra o poder completo do Kizami. Além de conseguir sobreviver a uma técnica do Gai, que era a morte certa, mostrando que ele não é só força, mas tem uma resistência gigante. E tudo isso vem muito do chakra dele. O Kizami tem uma quantidade gigantesca de chakra, mesmo em comparação com os membros ali da Akatsuki. O chakra dele é comparado ao poder das 9 caudas, pra você ter ideia. E mesmo quando ele lutou contra o time do Gai, com 30% de força, o Neji comparou a fonte de chakra dele à do Naruto. Por isso que ele ficou também conhecido como Besta Sem Cauda. E junta isso, combinado com a Samerrada, que é a espada dele que suga o chakra do adversário, ele fica acima do Orochimaru, por ter um nível incrível de chakra a mais, por ter essa espada aqui que detecta de onde o ataque pode vir e ainda sugar para enfraquecer o inimigo. Em quarto, Hiruzen Sarutobi. O Hiruzen é tão poderoso que ficou conhecido como o Deus Shinobi. Mesmo depois de velho, ele manteve a habilidade suficiente para derrotar as reencarnações do primeiro e segundo Hokage numa batalha, além de ser um dos únicos que deixou o Orochimaru incapacitado pelo Jutsu Ceifeiro da Morte, que mata o braço do Orochimaru. Nessa mesma luta, o Hiruzen se mostrou ter um poder de ataque forte o suficiente para usar o bastão Ema transformado para esmagar o jutsu de madeira do Hashirama. Muito do Hiruzen estar à frente do Kizami é pela experiência. Isso quer dizer que ele conseguia dominar os 5 elementos, ele é um dos poucos ninjas que conseguem usar as 5 mudanças de natureza de forma impecável. Outro exemplo é a forma que ele luta contra o Orochimaru. É um jutsu atrás de jutsu e não é essa coisa aleatória. A cada jutsu que ele ataca o Orochimaru é de forma intencional, analisando e sabendo o que cada um ali vai fazer. E são poucos ninjas que conseguiram vencer o primeiro e segundo Hokage, mesmo não sendo eles vivos. Só que o Hiruzen, ele não venceu pela força, mas sim pela estratégia de luta que ele tem. Em terceiro, Jiraiya. O Jiraiya é um dos Sennin lendários indicado para o cargo de 4º e depois 5º Hokage, que ele recusou. A força do Jiraiya é tão grande que até os membros da Akatsuki foram subjugados facilmente por ele, como a Konan, enquanto outros como o Itachi e o Kizami,
um usuário de Mangekyo Sharingan e um ex-membro dos 7 espadachins da névoa, escolheram não enfrentar ele numa batalha, entendendo que o melhor que os dois ali poderiam fazer juntos contra o Jiraiya ia acabar em um beco sem saída. Outro exemplo é o Nagato, um ex-aluno do Jiraiya que tinha o Rinnegan e quase foi derrotado pelo Jiraiya, onde o Nagato mesmo afirma que ele não derrotaria o Jiraiya se o Jiraiya tivesse conhecimento dos 6 caminhos. E foi nessa luta que o Jiraiya ganha essa posição, porque ele mostrou o modo sábio. O modo sábio aumenta de forma considerável o poder físico do Jiraiya, como é mostrado a capacidade dele de lançar as invocações do Pen voando pelos ares, além de permitir que o Jiraiya usasse versões mais fortes das suas outras técnicas, fazendo assim ele derrotar 3 Pens. O Jiraiya fica à frente do Hiruzen muito pelo modo sábio que eu disse, que faz o Jiraiya ficar acima dos outros Senins também. E por causa das várias técnicas que ele tem e pela experiência em combate igual do Hiruzen, ele supera o terceiro Hokage. Em segundo, Itachi. O Itachi é um prodígio não só do clã Uchiha, mas de Konoha desde criança. O ápice de poder que ele mostrou foi na luta contra o Sasuke. O Itachi naquela luta já estava doente e o Sasuke tinha acabado o treinamento dele com Orochimaru e absorvido o poder do Orochimaru. O resultado foi o Itachi morrendo, mas de certa forma ele venceu a luta. Além de ser impecável no uso de estilo fogo, ele se destaca quando é Genjutsu também. Ele usou tanto com Sasuke, que pensou que tinha matado o Itachi, e contra o Kakashi, onde ele fica preso por segundos, só que na mente do Kakashi parecia uma eternidade. E também o poder principal aqui, o próprio Mangekyo Sharingan, onde o Itachi tem o Amaterasu e o Susanoo. O Amaterasu, que são chamas negras que consomem tudo e que, por exemplo, engoliu o jutsu de fogo do Sasuke. E o Susanoo com a espada Totsuka e o espelho Yata, sendo o primeiro uma espada que pode selar tudo que ela perfure, tanto o corpo quanto a alma da pessoa, que foi o que aconteceu com Orochimaru, e o segundo é um escudo impenetrável, onde o Itachi usa ele para se defender contra qualquer tipo de ataque, seja em nível menor ou até nível colossal. Isso tudo é potencializado pelo quê? Pelo Itachi ter um estilo de luta muito eficiente e conseguir combinar as suas técnicas com o modo de lutar. Ele fica à frente do Jiraiya muito pelo Mangekyo Sharingan, que dá para ele essas duas habilidades letais. E em primeiríssimo, Gai. O Gai é mestre no Taijutsu e conhecido como Besta de Konoha. No seu auge da Akatsuki, o Itachi disse para eles não subestimar a força do Gai. Apesar da sua rivalidade com o Kakashi, o Gai se mostrou superior quando abriu o 8º portão ao Kakashi e se igualando, superando o Madara 10 caudas em relação à velocidade e à força, fazendo o próprio Madara reconhecer que não se divertia tanto assim desde a luta contra o Hashirama, e declarando o Gai como o ninja mais forte, e admitindo o tão perto ele chegou de matar o próprio Madara. Muito disso vem do aperfeiçoamento do corpo e dos portões internos que o Gai se concentrou a evoluir durante toda a vida, tornando o corpo dele preparado para isso. O Gai tem diversas outras técnicas que ele pode usar junto com os portões internos, mas esse daqui é tema para outro vídeo. Ele fica em primeiro muito pelo feito de força bruta, experiência em taijutsu acima de todos, não é muito pela inteligência, porque os portões não precisam muito disso, e em relação ao Itachi, ele sabe lutar contra alguém que tem Sharingan, por causa de sempre lutar contra o Kakashi. Então isso coloca uma vantagem para o Gai aqui, e por conta da baixa velocidade do Itachi, ele poderia levar um soco que o Madara levou e não sai vivo. Todos os personagens que eu trouxe algum exemplo de Naruto Shippuden é porque assim, eu considerei que eles tinham essa técnica na época do clássico, só não usaram. Concorda ou não com essa lista? Deixa a sua lista aí embaixo e toca nesse vídeo aqui que tá aparecendo aqui na tela para assistir o top 10 personagens que destruiriam Konoha sozinho. É uma destruição, uma maior que a outra, nível Pen acima. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e hype o vídeo. Tudo isso vai estar me ajudando demais aqui. Brigadão. Até o próximo vídeo. Valeu, gente!